Minha diretoria acabou agora, Santos 0, Fluminense 0, ou para ser mais justo e correto, Fluminense 0, Santos 0, porque o jogo foi no Maracanã, né? Ali imagens do final do jogo, por isso que eu fico olhando pro lado ali, a pessoa que pergunta, fala assim, ô Rica, por que tu grava olhando pro lado? Porque a televisão tá ali, como eu gravo logo quando acaba o jogo, eu fico olhando, vai que tem uma cena lamentável, né? Vai que tem um empurra ali, um negocinho ali que eu gosto e tal, enfim, né? Mas é isso, gente, eu vou iniciar a análise falando do jogo pelo lado do Santos, tá? Não foi um grande jogo, obviamente, foi um jogo cheio de falhas, tecnicamente nenhum dos dois times criou pra caralho e tal, mas o Fluminense tem um alvará pra não criar quando ele joga contra um time grande, muito grande, como o Santos, que simplesmente não vai a campo, que simplesmente entra no Maracanã, com uma das camisas mais importantes da história do futebol, pra nada. O Santos deu 3 chutes no gol do Fluminense, os 3 no primeiro tempo. O segundo tempo ele passou inteiro sem chutar no gol do Fluminense. O Fluminense deu 27 chutes no gol do Santos. Assim, eu não posso, e acho que você, santista, também não, achar isso normal, né? Não é possível que a gente ache isso aceitável. Porque se você pegar o time do Madureira, ele chuta 8, 9 bolas contra o Fluminense. Tem um jogo. Se você pegar o Ituano, tem um jogo. Como é que pode o Santos não ter um jogo? Ah, mas o elenco do Santos é fraco. Foda-se muito. Mas foda-se muito se o elenco do Santos é fraco. O Santos tem por obrigação, se ele jogasse com os meninos da base, ele tinha que pelo menos entrar em campo com a dignidade de disputar uma partida. Isso é o que se espera de qualquer clube de futebol, especialmente dos maiores clubes. E o Santos, como eu disse, está na lista dos maiores clubes do mundo. E, portanto, né, a gente tem que esperar do Santos as características dele. Quais são as características do Santos? Garotada, ousadia, um futebol pra frente. O Santos sempre tem um time driblador, tem um time, né, abusado e tal. E aí você liga a televisão para assistir o Santos jogar, mesmo com garotos, e você vê o Santos absolutamente acuado na defesa, assistindo o Fluminense, esperando para ver se no Deus me livre aparece uma bola para ele num contra-ataque, alguma coisa assim, sendo que nem articulado para contra-atacar o Santos estava. Porque todas as retomadas de bola do Santos caíam imediatamente no pé do Fluminense. Imediatamente os volantes do Fluminense tomavam a bola dos jogadores do Santos. Assim, constrangedora a atuação do Santos. E se esse for o padrão, ou mesmo que melhore um pouco, o Santos é candidato a ser rebaixado. Isso aqui que a gente viu hoje não existe. Isso aqui não é partida de time grande. Isso aqui é brincadeira. O que o Santos fez hoje no Maracanã é brincadeira. Talvez o Santos precise de um técnico estrangeiro. Não, pera, já tem. Enfim, é isso aí, gente. O Santos realmente hoje inacreditável. Vamos pro Fluminense, que esse pelo menos dá pra falar, porque esse pelo menos jogou futebol, né? E com todas as dificuldades, pelo menos jogou bola. O Fluminense teve uma escalação que eu não vou... eu sei que sem o Felipe Melo é difícil, ele é muito importante. A gente sabe, né, que tem alguns desfalques em alguns times que eles são muito decisivos. Né? Quando você perde o Ganso e o Felipe Melo, e eu acho que hoje o Ganso é titular, mero palpite, embora isso não seja uma definição, né? Ele jogou as finais, tá, mas não é uma definição, eu acho que hoje ele é titular. Você tem uma dificuldade clara na saída de bola com o Felipe Melo e na conclusão, ou seja, naquele momento em que você dá o último passe através do Paulo Henrique Ganso. Então, a criação do Fluminense estava muito dificultada hoje. Então, esse é o tipo de jogo, por exemplo, que eu usaria o Martinelli. Por quê? Porque o Martinelli é um jogador que enfia bem a bola. Então, como você não tem ninguém nesse sentido ali no meio de campo, o Iago, Felipe e o André, né, jogando mais atrás do que na frente, você fica sem a criação, sem a bola improvável. Então eu usaria o Martinelli nesse jogo. O Abel optou por jogar com o Natan, com o Cano e com o Arias no lado esquerdo. Eu não acho que o Natan... Eu acho o Natan bom jogador, tá? Mas eu não acho que o lado direito tem que ser muito discutido. Eu acho que o lado direito é do Luiz Henrique, enquanto ele estiver aqui. Eu acho que ele tem que começar jogando. Hoje o Cris, lateral, fez um bom jogo. O Nino, muito bom jogador, fez um bom jogo também. A defesa do Fluminense foi muito bem, né? O Santos não conseguiu entrar em nenhuma vez. Também não tentou muito, mas às vezes que tentou, não conseguiu. E o Cano é um cara que depende de receber bolas e tal. Então o Fluminense, se por um lado ele teve um adversário que não quis jogar futebol, automaticamente está definido para o torcedor que está acompanhando o jogo o seguinte: então o Fluminense vai encontrar uma puta barreira. Porque se o adversário não sai, eu não consigo criar, eu não consigo jogar. Eu só consigo jogar se eu fizer 1-0. Fora isso, irmão, o futebol hoje é essa merda, né? Onde os times têm notado, e é estatístico, que o time reativo, o time que joga menos, que espera a bola, que dá a bola para o adversário, é o time que tem mais possibilidade de ganhar o jogo.
Por quê? Porque como o jogo está muito corrido, muito intenso e muito pegado, muito difícil de você ter espaço para fazer qualquer coisa, quando você não tem a bola e retoma a bola, se você estiver pronto lá na frente para isso, você tem espaço. O adversário vai atacar você 70 vezes sem espaço e não vai conseguir. Talvez você, com 5 ataques com espaço, você tenha muito mais chance de ganhar o jogo. E é isso que vários times do mundo estão fazendo, mas não foi o que o Santos fez hoje, tá? Só para esclarecer, o Santos não armou nenhuma arapuca para pegar a bola e sair para cima do Fluminense. O Santos só se defendeu. Ele não conseguiu articular nenhuma jogada de ataque e nem tinha ninguém lá esperando para isso. Então, o objetivo do Santos era só empatar o jogo e conseguiu, o que é ainda pior, entre aspas. O Fluminense tentou, chutou de onde deu, né, jogou bola na área, fez aquilo que deu, botou o Fred no final, enfim, aquele cenário de um time que quer jogar contra um time que tem 11 caras dentro ali da defesa e não tem jogo, irmão. Infelizmente, o futebol hoje privilegia demais o time que não está disposto a jogar, o time que quer achar uma bola e não aquele que quer jogar futebol. Acho um erro do futebol, tenho dito isso aqui há anos, acho que o futebol precisa readaptar algumas regras nesse sentido, para que isso não seja, né, não que esse resultado não possa acontecer, tá? Isso é futebol, mas para que haja um privilégio, pelo menos, ao time que tenta jogar futebol. Né? Quando você dá ao time e fala assim, ó, se você fechar totalmente os espaços, você não vai tomar gol, porque os espaços são muito reduzidos, o jogo é muito rápido, né? A defesa é muito bem treinada e tal. O improviso não consegue acontecer, porque é muito curto, mas ainda assim o Fluminense teve lá suas 2 ou 3 chances de gol, uma bola na trave agora no final também. Poderia ter vencido o jogo? Poderia. Merecia muito. Jogou muito mais do que o Santos. Mas, como eu disse, sem o Ganso e sem o Felipe Melo, o Fluminense perde as 2 bolas, a inicial e a segunda. A segunda pode ser a terceira até, tá? Porque o André tem essa qualidade para fazer esse segundo passe. Mas a bola decisiva do Ganso e a saída de bola do Felipe Melo. Então, o passe, a construção do Fluminense, que hoje era muito importante porque jogou contra o adversário totalmente fechado, hoje o Fluminense sentiu muita falta desses 2 jogadores. Então, não dá para chegar aqui também e achar que mesmo com esse time tinha que ter, porque assim, a única coisa que eu discordo realmente, eu acho que o Luiz Henrique é um jogador driblador, é um jogador que com um drible arruma uma falta, um pênalti, deveria estar em campo, ainda mais num jogo fechado como esse, difícil, e acho que o Martinelli é o melhor substituto do Ganso pela característica de bola enfiada, de criação, que ele tem um pouco melhor para mim do que o Iago Felipe, e o André é um jogador um pouco mais, né, com outra função. Então é isso, gente. O Fluminense começa o Campeonato Brasileiro, infelizmente para o Fluminense, mal, e o Santos começa com um bom resultado, né, empatou no Maracanã contra o Fluminense, é sempre um bom resultado, mas o torcedor que viu o Santos jogar hoje, esse está muito preocupado.